mudar sempre o entorno, porque a gente fica pensando, ai, mas eu não posso mudar o mundo, né? Ai, coitadinho das pessoas lá na África. Tá, mas então tu não tá lá, entendeu? Tu tá aqui, entendeu? Tu tá aqui, tu tem que fazer por onde tu tá. E justamente o bairro da gente, sabe? O bairro onde todo mundo te conhece, sabe? Oi, vizinha, oi, sabe? É só no teu bairro onde tu foi criado que acontece isso, sabe? Eu posso fazer o que eu quero fazer no Morro Santana, mas, tipo, eu quero fazer onde não tem cultura, sabe? Eu quero ir onde não tem, sabe? Aqui no Morro Santana já tem. Eu quero pegar toda a experiência que tem, fortalecer o coletivo aqui também, mas pegar todas essas ideias e pegar as ideias que eu tenho de São Paulo e fazer acontecer. Não adianta ficar viajando, ai, good vibes, ai, hippie, ai, vegano. Se eu não fizer nada com isso por mais ninguém, só viver a minha vidinha, sabe? Então eu acho que tem que fazer mais, assim. E as gerações estão aí pra isso. E não adianta também a gente achar... Tem um conflito de gerações da geração anterior à minha, né? Que são as crianças. Então como é que também tu vai falar pra criança o que é bom, o que é ruim, se tu não tá fazendo nada... Ai, filho, não faz isso. Tá, mas tu tá fazendo o que de diferente pra provar? A única coisa, a educação, pra mim, assim, depois eu também... Eu leio muito sobre as pedagogias de ensino, né? Pedagogia Waldorf, a pedagogia Montessori, e tento trazer isso um pouco pra minha vida e a vida do meu filho, né? E eu percebo que as duas coisas que eu vejo, que as duas filosofias têm, assim, e que na prática funcionam, é o carinho e o exemplo. E isso não é só para as crianças, porque na vida, assim, eu acho, assim, né, pelo que eu já vivi, que ou a gente é polícia, ou a gente é professor. E não é uma escolha, vou ser ou não vou ser. Ou tu é isso, ou tu é aquilo, sabe? Tipo, ou tu ensina, tu tem toda a paciência do mundo de ensinar, ou tu tá fazendo isso aqui, sabe? Ou tu faz isso, ou tu faz isso, sabe? Então, o que tu vai escolher fazer, sabe? O caminho de ensinar, é muito mais difícil, porque não é só questão de tu passar a mão na cabeça, é toda uma pedagogia, é todo um caminho libertário. E isso não é só com as crianças, isso é com todo ser humano, sabe? A pedagogia Waldorf e a Montessori me ensinaram isso, tipo, não é só uma criança que está nascendo, a gente tem que aprender com as crianças, a gente sempre fala isso, a gente tem que aprender com as crianças, mas na prática a gente não acaba não fazendo, e eu tô aprendendo pra caramba com meu filho, muito, assim, todas as coisas, tipo, as coisas que mas por que tu não vai dar sal, daí eu começo a pesquisar, eu não vou fazer isso só porque a filosofia X falou pra mim que não pode, eu pesquiso tudo antes, assim, e realmente a maioria das coisas fazem sentido, a educação faz todo sentido, e eu tento tirar dessas filosofias, assim, um pouco do que eu acho que é pros idosos também, para as crianças, porque a gente no fim é tudo ser humano, no fim, entendeu? No fim é tudo igual. Então, claro, existem as fases da vida, existe a infância, então se a gente conseguir fazer com que a infância seja boa, a velhice vai ser muito boa. Só que a velhice que já tá aqui hoje não pode ser esquecida, porque ela sofreu pra caramba pra mim ter esse pensamento, entendeu? A minha avó foi criada no orfanato, tá ligado? Foi criada sozinha. Ela teve a minha mãe, filha única, tá ligado? Que não conseguiu ter mais filho também. E foi toda uma vivência com a minha mãe também. Foi, tipo, toda uma vida com a minha mãe. E daí minha mãe teve 3 filhos. Aí meu pai faleceu e tal, ficou tendo que sustentar e criar os 3 filhos sozinha. Então, tipo, eu tenho a oportunidade de perceber isso, não de ficar chorando as mágoas e achar que isso é um karma. Não, fazer da minha vida e do meu presente algo diferente, sabe? E também tentar trazer isso pra minha mãe, trazer tipo, mãe, não é que tu não conseguiu, sabe? O tempo e o espaço não estavam a teu favor, mas agora estão no meu. Então eu vou fazer, não vou fazer por ti, mudar toda a tua vida, porque não dá pra mudar a vida de todo mundo. Mas se eu fizer por mim, sabe? Se eu fizer por mim, eu contagio milhões, sabe? Eu contagio energia, sabe? Eu com essa felicidade, nossa, eu contagio muita gente, sabe? E aí cada um, tu vai sair daqui, vai contagiar outro, sabe? Gentileza gera gentileza, né? Então eu acho que as pessoas mais velhas, elas precisam da nossa paciência. Elas não precisam elas têm que, depois de tudo que elas fizeram, toda a paciência que elas tiveram na vida, elas ainda têm que ter paciência para escutar um jovem dizendo que elas estão erradas e que a geração delas é isso e aquilo. Não, definitivamente ninguém precisa disso. Nós precisamos ter a maior paciência do mundo, porque a gente está na metade do caminho, né? Somos adultos, estamos na metade do caminho, não somos mais crianças, mas também não somos idosos. Então agora que a gente precisa fazer, até os meus 30 anos, sabe? Eu tenho 24 agora. Acho que até meus 30 anos eu preciso fazer muito, assim, muito pelos outros, assim. Aí depois, eu posso me fechar, porque existem ciclos, eu não vou ficar ajudando os idosos a vida toda, ajudando as crianças a vida toda, mas eu preciso aproveitar enquanto eu quero, sabe? Eu preciso aproveitar enquanto esse fogo tá ardendo dentro de mim, porque esse fogo da juventude, ele pode arder em N situações. O meu fogo, eu quero que arda pelas crianças e pelos idosos, que eu tô na metade do caminho, como eu falei, então eu preciso que arda pelos dois, os dois precisam muito, porque os dois são as pessoas mais, digamos, não sei se frágeis é o nome, assim,
mas é mais vulneráveis mesmo, porque são as mais esquecidas, assim, que nem a gente fala, é criança, não é criança ainda, tá fulaninho, tá, vai lá na TVzinha, vai, come um docinho, vai, sabe, aí eu vou, vai lá no médico, vai, que já quebrou a perninha, vai lá, sabe, é tudo muito assim, e a gente, beleza, gente da faculdade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas esquece disso que tá na sociedade, sabe, então juntar as forças e olhar os idosos com outro olhar, assim, pra mim falei demais, né? Mas pra mim é o que tá batendo no meu coração agora, sabe? E começar pelo que tá mais perto, começar pela minha mãe, sabe? Ela não é uma idosa, mas ela tem um pensamento muito antigo já, tem quase 60 anos. Então ela precisa de alguma coisa. Tipo, eu cheguei na casa dela, ela me olhou com uma cara de sedenta, assim, tipo, não me salva, sabe? Não foi isso que eu vi, mas tipo, eu olhei, tipo, fica aqui, sabe? Tipo, me traz isso que eu ainda não tenho mais, sabe? Por isso que eu quero me estruturar agora para conseguir, porque lá no bairro, ela mora em São Leopoldo, na Charlau, lá no bairro, tipo, é bem difícil, não tem arte nenhuma, não tem um movimento artístico, não tem nada. Então, agora em Porto Alegre, eu quero melhorar nas coisas que eu tenho e eu quero também estudar bastante sobre pedagogia para poder ir na escola onde eu estudei e pegar e dar um projeto na mão deles e falar, a gente pode dar malabar aqui, a gente pode dar violão aqui, a gente pode fazer alguma coisa por vocês e não trazer só as crianças, trazer os avós dessas crianças, trazer essa geração, trazer todo mundo, sabe? Porque senão a gente fica nessa, não, a gente não vai trazer o vozinho, a gente não vai trazer criança, vamos ficar aqui porque aqui é mais suave, né? Tá todo mundo suave. Não, essas pessoas também existem, sabe? Elas existem e precisam ser lembradas de todas as formas, assim. Então esse é o meu objetivo, sabe? Vir aqui, fazer o que eu preciso fazer, estudar, ficar no livro e tal. E depois, quando eu achar, só eu vou saber isso, né? Quando eu achar que eu tô preparada para levar isso adiante, eu quero chegar no meu bairro, onde eu nasci, olhar para as pessoas e falar, vamos, bora lá, tá ligado? Porque eu vou ter material, porque essas pessoas não têm, elas estão no sistema, elas estão na vida delas, então elas nem fazem ideia, sabe? Elas não fazem ideia do que é, elas não nem... Nossa, botar uma bolinha na mão delas, nossa, sabe? Botar um malabar, tocar um violão. É artista, parece que a gente é... As pessoas veem com a gente como artista, nossa, não, artista, ele é um artista. Não, porra, eu sou só o ser humano que tô tocando, sabe? Tu também pode fazer isso, tu também pode pegar a bolinha e ficar tocando 6, 7 meses lá, tu vai conseguir, tá ligado? Isso qualquer pessoa pode fazer, até um idoso pode fazer isso. Tu não precisa ganhar dinheiro, é só tu fazer outra coisa, tu sair da TV, sabe? Tu sair do jornal, tu sair do que o sistema te dá. Só que como é que a gente vai sair se a gente não tem outra opção? Na cabeça deles não tem outra opção. Tá, mas se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê? Sabe? Se eu não jogar meu bingo, se eu não olhar TV, se eu não olhar Globo, o que eu vou fazer? Não tem nada pra fazer. Então não adianta ficar falando, tu fica olhando TV, meu, tu fica fazendo isso, tu fica olhando da Atena, meu, vai fazer outra coisa. Tá, mas outra coisa o quê? Sabe? O quê? Tá ligado? Então eu quero botar esse o quê dentro do meu bairro, sabe? Eu quero botar isso o quê na vida da minha mãe, pra ela se libertar. Porque a libertação é individual, não tem como eu dizer, não, filha, liberta, medita, vai lá, medita que tu vai te salvar, entendeu? Porra, se eu realmente tivesse a meditação dentro de mim, eu não ia ficar olhando o teu olho dizendo pra te meditar. Tipo, a minha salvação é a minha. Só que existe o contágio. Então, se eu estiver liberta, todo mundo vai perceber. Eu não vou precisar ficar falando a minha filosofia de vida, sabe? Batendo na mesma tecla. Todo mundo vai ver como eu sou e automaticamente as pessoas vão se encaixando naquilo ali. Então, eu preciso ser muito. Eu preciso saber muito uma coisa. Então, eu quero me aperfeiçoar cada vez mais nas coisas que eu sei e aprender a pedagogia mesmo, que eu acho que é necessário, porque lá no morro eu estou lidando com as crianças e eu percebo muito que na raiz, a raiz do problema é a insegurança. Assim como acho que a maioria das pessoas, toda a raiz do problema é a insegurança. E então precisa de uma pedagogia, tipo, não adianta a gente só chegar lá na biblioteca e botar um monte de brinquedo pra eles brincar e deixar os livros tudo lá pra eles brincar. Não, tem que ter um direcionamento, mas não um direcionamento escolar, sabe? Tem que ter um direcionamento, tipo, conhecer as crianças antes de botar alguma coisa, sabe? Conhecer o grupo de crianças da vila, sabe? Porque não é, toda criança é assim, não. Conhecer as crianças da vila, conversar com elas, perceber, então olha só, de repente eu percebi que 2, 3 ali curtem pintar, então essa semana vamos fazer só um lance de pintura com as crianças, coisas assim, sabe, que sejam naturais, não coisa de regra, porque até quando tu te torna professora, às vezes na escola, tu tem 1000 coisas que tu quer fazer, mas a diretora não pode, mas não tem dinheiro pra não sei o que, sabe? Então pra que ficar dependendo de faculdade de pedagogia que tu vai fazer, sei lá quantos anos, mestrado, não sei quantos anos, pra tu ir lá no final e não poder fazer o que tu quer, tá ligado? Então não, tu pode fazer, tu pode fazer na tua casa, sabe? Tu pode ocupar um pico e fazer, sabe? Tu pode ocupar um lugar que ninguém tá lá há meses, há anos, tu pode ocupar e fazer o que tu quiser, sabe? É só tu querer que tu faça, sabe? A gente falou isso no começo, só querer que faça.
Então é isso que eu quero fazer, quero até, porque que nem foi ocupado aqui no morro, né? A ocupação lá em São Paulo também foi tudo ocupado, tá ligado? Lugar que ninguém faz nada, então faz, não precisa de uma escola, não, mas como é que eu vou ter um ensino, precisa de uma escola, não precisa, tá ligado? Não precisa de nada, só precisa do que tu quiser, tá ligado? Então tu vai, ocupa um pico, ou fala que alguém aluga uma casa, tem um monte de contato, sabe? A gente não tá sozinho no mundo, faz pelo teu bairro, meu, e começa, aos poucos, sabe? Aos poucos. E daí acontece, eu já vi em vários lugares acontecer, então vai acontecer no meu bairro também. Mas eu ainda tô no caminho, gente. Que demais, guria. Ai, desculpa falar tanto. Não, que lindo. Nossa, que relato. Mas é bom também